Eu quero falar sobre 5 impossibilidades após a ressurreição do Senhor Jesus, baseado no discurso, na pregação do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2 e o versículo 24. Ouça o que o apóstolo Pedro diz, ele diz assim: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Nova versão internacional. Não adiantava, não tinha como a morte segurar o Senhor Jesus à sepultura, impedir, reter, dificultar. Era impossível, não existe isso. Mas por quê? Porque Jesus é a vida e a morte não tem chance nenhuma. A chance é zero da morte diante da vida que é Cristo. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque a vida se manifestou e a vida sempre existiu, sempre existirá. A morte veio existir por um período de tempo, com a queda, o pecado do homem no jardim do Éden. A morte entrou no mundo e até o dia do juízo final, quando ela será lançada no lago de fogo, ela terá a sua ação, mas depois nunca mais será esquecida, será apagada da memória. A morte não tem condições nenhuma de medir forças com o Senhor ou de impedir a manifestação da vida. Jesus ficou 3 dias na sepultura, conforme foi profetizado, assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem ficou 3 dias no seio da terra. Isso foi porque ele aceitou entregar a sua vida. Tanto é que quando na ilha de Patmos o Senhor se revelou a João, arrebatando-o em espírito no dia do Senhor, Jesus disse a João: eu tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Segunda impossibilidade: é impossível calar Jesus. É impossível o evangelho não ser pregado. A palavra de Cristo, ela vai se proliferando porque ele é a vida e a palavra é viva. A palavra é como a semente, cai mesmo ainda onde não foi semeado. E ela começa a brotar, e ela começa a germinar. Jesus disse: vim trazer fogo na terra. Que mais quero eu se o fogo já está aceso? O interessante é que a palavra do Senhor Jesus não entra só em países democráticos que aceitam ouvir a palavra. Entra em países comunistas, entra em países muçulmanos, entra em países judeus, entra em qualquer países, porque esta palavra é viva, porque tem poder nesta palavra. E essa palavra se manifesta através de sonho, de visão, de revelação, de arrebatamento, de literatura escrita, de pregação, de missões, de evangelismo. Não importa, esta palavra é viva, tem poder. Ninguém consegue calar ao Senhor Jesus. É impossível. Terceira impossibilidade: é impossível impedir Jesus de reinar. Por quê? Porque ele é a vida. Ele reinará de Jerusalém e o seu reino nunca terá fim, será sempiterno. Deus prometeu para Davi que da sua linhagem haveria um rei que reinaria para sempre. O anjo Gabriel, quando declarou a Maria sobre o nascimento pela virtude do Espírito Santo do filho que ela teria, disse: e será dado a ele o trono de Davi, e o reino dele será eterno, é um reino para sempre. Ninguém pode impedir. Quando Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, foi mostrado para o rei uma pedra sem mão que caiu sobre a estátua e esmiuçou a estátua. A estátua virou pó e aquela pedra era viva e se tornou um monte, e aquele monte encheu toda a terra. E Daniel interpretou dizendo: é um reino do Deus Altíssimo que virá e será eterno, será para sempre. Todos os outros reinos serão esquecidos. Está escrito no livro do Apocalipse que no final de 1000 anos do reinado de Jesus, o milênio aqui na terra,
Gog e Magog serão convencidas por Satanás, que sairá do poço do abismo. O diabo sairá do poço do abismo, enganará as nações, e virão na medida da terra contra o grande rei de Jerusalém. Mas está escrito: importa que desça fogo do céu e consuma os inimigos do grande rei de Jerusalém. Quarta impossibilidade: é impossível tirar a igreja do Senhor Jesus. Mas por quê? Porque Ele é a vida. Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque agradou o Pai Celestial de vos dar o reino. Aqueles que estão na mão de Deus, Jesus disse, ninguém os poderá arrebatar. Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É impossível a igreja falir, é impossível tirar a igreja do Senhor Jesus, a igreja que Ele comprou com o seu próprio sangue. Na oração sacerdotal do Evangelho de João, capítulo 17, Jesus está orando ao Pai e Ele diz assim: Pai, eu quero que eles estejam aonde eu estiver, para que vejam a glória que Tu me deste, e que saibam que Tu tens amado a eles como tem amado a mim. Esta oração, o Senhor Jesus está se referindo à igreja. É impossível tirar a igreja do dono, do esposo, do noivo, do Senhor, do Salvador, que é Cristo Jesus, que ressuscitou dos mortos. Quinta impossibilidade: é impossível ser mais do que o Senhor Jesus. Ninguém é mais do que Ele. Ele é a própria vida. Ele venceu os laços, as ânsias da morte. Ele é o prometido. Ele é prometido desde a época de Adão. Ele é prometido a Abraão. Ele é prometido aos profetas, aos reis. E quando ele veio, houve sinais da manifestação de que nasceu o Messias, o Cristo ungido, o Salvador, o Senhor, o Cordeiro, como apontou João Batista. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio perfeito, veio santo, veio puro, veio imaculado, veio sem pecado para se tornar pecado em nosso lugar, pela humilhação que aceitou. Porque em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, está escrito: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, que é pretensão de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se fazendo semelhante aos homens, e sendo achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu quero terminar com uma sexta verdade. Só que esta não é impossibilidade. Esta é uma possibilidade. Jesus que ressuscitou, Ele pode ressuscitar também a vida espiritual de quem está morto. Jesus pode ressuscitar também a alegria do teu matrimônio, do teu casamento. Jesus pode ressuscitar também a tua saúde perfeita. Jesus pode ressuscitar também os teus sonhos para quem está desanimado. Jesus pode ressuscitar também os teus objetivos, a tua vocação profissional, os teus talentos. O Senhor pode ressuscitar a sua vida social. O Senhor pode ressuscitar a sua alegria. Ele tem poder para ressuscitar todas as coisas. Creia nisso.